Meu pai chamou isso de uma queda inofensiva na escada. Fiquei em coma por 9 meses e ele vendeu minha empresa. Agora estou destruindo o império dele. A primeira coisa que vi quando abri os olhos foi meu pai contando dinheiro ao lado da minha cama. Não metaforicamente. Dinheiro real. Notas de 100 euros espalhadas pela mesa do hospital. Seus dedos manicurados organizando-as em pilhas organizadas enquanto máquinas apitavam meus sinais vitais. Ele não percebeu que eu estava consciente por 30 segundos completos. Tempo suficiente para vê-lo sorrir para qualquer quantia que tivesse alcançado. Tempo suficiente para vê-lo enfiar as notas numa pasta de couro com iniciais que não eram suas. Quando ele finalmente olhou para cima e nossos olhos se encontraram, sua expressão não mudou para alívio ou alegria. Ela tremulou para algo mais próximo de irritação, talvez cálculo, antes de arranjar seu rosto em preocupação e chamar a enfermeira. Aquele momento me disse tudo, embora meu cérebro danificado levaria dias para entender o que havia testemunhado. A neurologista explicou minha condição em termos que pareciam projetados para devastar. Lesão cerebral, traumática grave, com inconsciência prolongada, durando 9 meses e 4 dias. Hemiplegia do lado direito, o que significava paralisia. Afasia expressiva, o que significava que minhas palavras saíam distorcidas e erradas. Comprometimento cognitivo significativo, requerendo reabilitação abrangente, com prognóstico incerto para recuperação. Ela foi cuidadosa em não usar a palavra permanente, mas eu podia vê-la pairando atrás de sua simpatia profissional. Meu braço direito jazia morto contra os lençóis, dedos curvados numa garra inútil. Minha perna direita estava rígida com contrações após meses sem movimento. Quando tentei perguntar o que aconteceu, os sons da minha boca eram grossos e arrastados, mal reconhecíveis como linguagem. A neurologista olhou para meu pai antes de responder, e esse olhar fez meu estômago se contrair com uma ansiedade que eu ainda não conseguia articular. Minha esposa, Natasha, parecia ter sido esvaziada por dentro, seu rosto magro e envelhecido, além dos 9 meses que estive inconsciente. Ela segurou minha mão esquerda funcional e soluçou, me contando que pensou que eu nunca acordaria, que os médicos disseram que minhas chances diminuíam a cada mês que passava. Mas quando tentei apertar sua mão em resposta, quando tentei dizer seu nome, ela estremeceu ligeiramente ao som distorcido que produzi. Vi algo em seus olhos que me assustou mais que minha paralisia, algo que parecia quase como culpa misturada com resignação. Meu pai estava atrás dela com uma mão no ombro dela, num gesto que parecia familiar demais, íntimo demais para um sogro consolando a esposa de seu filho. Quando o olhei questionadoramente, incapaz de formar palavras, ele sorriu e disse que discutiríamos tudo quando eu estivesse mais forte. A maneira como ele disse mais forte soou como uma ameaça. Doutora Yolanda Park, minha fisioterapeuta, foi brutalmente honesta de uma forma que a neurologista não havia sido. Ela examinou meu lado direito paralisado e explicou que 9 meses de imobilidade haviam causado atrofia muscular severa e contrações articulares que requereriam terapia agressiva com expectativas limitadas. Disse que eu precisaria reaprender funções motoras básicas como sentar, ficar em pé e caminhar. Que meu braço direito talvez nunca recuperasse função útil. Que minha fala melhoraria, mas talvez nunca voltasse ao normal. Quando ela tentou me ajudar a sentar ereto, meus músculos do núcleo falharam completamente e desabei de lado, vomitando de vertigem enquanto ela segurava meu peso. Eu havia sido corredor de maratona antes da queda, completando Boston em menos de 3 horas, apenas 6 meses antes do meu acidente. Agora, não conseguia controlar meu próprio tronco. Ela perguntou se eu me lembrava do que aconteceu, e quando balancei a cabeça, ela trocou um olhar com meu pai que definitivamente notei, mas não conseguia interpretar. Antes da queda, eu havia sido fundador e presidente da Archer Dynamics, uma empresa de robótica que construí do meu dormitório do MIT numa empresa de 47 milhões de euros. Especializávamos em membros protéticos controlados neuralmente, tecnologia que lia sinais cerebrais para operar braços e pernas artificiais com precisão sem precedentes. A ironia da minha situação não era sutil. Criei dispositivos para restaurar mobilidade para amputados, e agora não conseguia mover meu próprio lado direito. Havíamos fechado o financiamento Série C 3 semanas antes do meu acidente. Dinheiro designado para expandir em interfaces diretas cérebro-computador que poderiam revolucionar o tratamento para pacientes com paralisia. Eu tinha 231 funcionários, parcerias com 6 grandes sistemas hospitalares e um pipeline de produtos que analistas avaliavam em €500 milhão. Essa era a vida que eu estava vivendo 9 meses atrás. Agora estava aprendendo que essa versão de David Archer não existia mais de forma significativa. Meu pai, Richard Archer, me visitava todos os dias durante minha primeira semana de consciência, sempre impecavelmente vestido em ternos que não reconheci do seu guarda-roupa anterior, carregando-se com uma confiança que parecia amplificada em vez de diminuída pela minha catástrofe. Ele havia sido corretor imobiliário comercial de nível médio antes do meu acidente. Bem-sucedido o suficiente, mas não rico. O tipo de homem que dirigia um Lexus de 3 anos e pertencia a um clube de golfe decente sem ser membro de lugar prestigioso. Agora usava sapatos italianos sob medida e um relógio que reconheci como Patek Philippe, que valia mais que sua renda anual costumava ser. Quando consegui gaguejar uma pergunta sobre sua aparência, ele riu e disse que os negócios estavam indo bem. Ultimamente, que havia feito alguns investimentos inteligentes. A maneira como disse investimentos enquanto me olhava
fez minha mão funcional se fechar num punho. Natasha trouxe meu laptop no 5º dia, dizendo que pensava que poderia ajudar com a reabilitação cognitiva se eu tentasse usar tecnologia familiar. Minha mão esquerda ainda podia operar um trackpad desajeitadamente, e meus olhos podiam focar na tela, apesar de alguma visão dupla persistente. Abri meu e-mail primeiro e encontrei 9 meses de mensagens, centenas delas, começando com correspondência comercial normal e gradualmente mudando para confusão, depois preocupação, depois pêsames, quando as pessoas souberam sobre meu coma. Mas também havia avisos legais, alertas automatizados de várias contas comerciais, mensagens de advogados que nunca havia contratado, usando terminologia que não conseguia compreender completamente com minha cognição prejudicada. Tentei clicar no e-mail da minha empresa e encontrei a conta desativada, acesso negado, credenciais inválidas. Quando olhei para Natasha confuso, ela começou a chorar e disse que conversaríamos sobre isso quando eu estivesse mais forte. Aquela frase novamente, quando você estiver mais forte. Como uma porta sendo fechada e trancada. Consegui digitar Archer Dynamics num mecanismo de busca usando digitação por busca com meu dedo indicador esquerdo. O processo agonizantemente lento e frustrante. O primeiro resultado foi um comunicado à imprensa datado de 6 semanas após minha queda. Archer Dynamics, adquirida pela Meridian Ventures em negócio histórico. Pioneiro da tecnologia, transita para nova liderança após trágico acidente do fundador. Li 3 vezes. Meu cérebro danificado, lutando para processar as palavras adquirida, significava vendida. Minha empresa havia sido vendida enquanto eu estava inconsciente. Cliquei em outro artigo que explicava os termos. 47 milhões de euros. Todos os ativos transferidos. Toda a equipe mantida. Transição perfeita elogiada por analistas da indústria. O presidente da empresa adquirente deu uma citação sobre honrar meu legado enquanto levava a tecnologia a novas alturas. Havia uma foto com o artigo mostrando a cerimônia de assinatura. Meu pai estava no centro apertando as mãos com o presidente da Meridian, sorrindo amplamente, cercado por advogados e executivos. A legenda o identificava como Richard Archer, autoridade interina durante a crise médica do fundador. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia controlar o trackpad. Mas continuei pesquisando, encontrando mais artigos sobre a venda, peças de análise discutindo a avaliação, blogs de tecnologia debatendo se a Meridian havia pago demais ou conseguido uma barganha. Todo artigo mencionava meu pai como a pessoa que havia negociado o negócio, que havia tomado a decisão de vender, que havia assinado a papelada. Encontrei uma entrevista que ele havia dado a uma publicação comercial, onde falou sobre a difícil escolha de abandonar meu sonho. Como ele havia consultado extensivamente com profissionais médicos que disseram que minhas chances de recuperação significativa eram mínimas. Como vender para a Meridian garantiu que meus funcionários mantivessem seus empregos e minha tecnologia continuasse se desenvolvendo. Ele soava nobre e abnegado na entrevista. Um pai dedicado tomando decisões impossíveis. O jornalista havia comprado tudo, escrevendo um perfil simpático sobre dever familiar durante tragédia. Eu queria gritar, mas só conseguia produzir um gemido distorcido que fez enfermeiras correrem. Natasha me encontrou hiperventilando com o laptop aberto em artigos sobre a venda da minha empresa. E ela tentou pegar o dispositivo, dizendo que eu ainda não estava pronto para essa informação, que meus médicos haviam avisado contra revelações estressantes durante a recuperação precoce. Segurei o laptop com minha mão funcional e balbuci perguntas que saíram quase incompreensíveis, mas ela entendeu o suficiente. Sentou-se na beira da minha cama do hospital, parecendo derrotada, e explicou o que havia acontecido. Após minha queda, eu havia sido colocado num coma medicamente induzido para reduzir o inchaço cerebral. E esse coma havia sido estendido várias vezes conforme complicações se desenvolviam. Meu pai havia se apresentado como meu parente mais próximo para decisões médicas porque meu casamento com Natasha era relativamente recente, apenas 18 meses na época do acidente, e ele havia alegado que a autoridade parental superava a autoridade conjugal, dada a minha condição. Ele havia convencido os médicos de que eu não tinha diretivas antecipadas, e que, como meu pai, ele deveria tomar decisões sobre meu cuidado e assuntos comerciais. O mecanismo legal que meu pai havia usado era algo chamado tutela de emergência. Natasha explicou através de lágrimas. Ele havia ido ao tribunal dentro de 3 semanas do meu acidente. Apresentou testemunho médico de que eu estava incapacitado indefinidamente e obteve autoridade temporária sobre meus assuntos pessoais e comerciais. O juiz havia concedido porque eu estava inconsciente e incapaz de contestar qualquer coisa, porque meu pai se apresentou como um pai preocupado, tentando impedir que meu trabalho de vida desabasse, porque a situação parecia direta e sensível ao tempo. Com essa tutela, ele havia ganhado acesso às minhas contas, minha empresa, meus ativos, tudo. Ele havia contratado advogados especializados em transações corporativas e havia negociado a venda da Archer Dynamics, enquanto eu jazia inconsciente e morrendo. O dinheiro da venda, 47 milhões de euros, havia ido para contas que ele controlava como meu tutor. Natasha disse que havia tentado lutar contra isso, havia contratado seu próprio advogado, mas havia sido superada pela equipe jurídica do meu pai e sobrecarregada pela crise médica da minha morte potencial. Passei 3 dias processando essa informação, meu cérebro danificado lutando para segurar todas as peças simultaneamente e entender suas implicações.
Meu pai havia vendido minha empresa sem meu consentimento, enquanto eu estava inconsciente, assumido o controle de 47 milhões de euros que me pertenciam, e feito tudo isso sob a ficção legal de proteger meus interesses. A tutela deveria ser temporária, Natasha explicou, apenas até eu acordar ou ser declarado permanentemente incapacitado. Mas agora que eu estava consciente, os termos deveriam mudar. Ela já havia contatado um advogado sobre entrar com pedido de dissolução da tutela, sobre me restaurar ao controle dos meus próprios assuntos. Quando perguntei onde meu pai alegava que o dinheiro havia ido, ela ficou muito quieta e disse que a maior parte supostamente estava sendo mantida em trust para meu cuidado de longo prazo, mas a contabilidade era vaga e seu advogado suspeitava de irregularidades significativas. Minha reabilitação cognitiva começou seriamente durante a segunda semana de consciência, trabalhando com um especialista chamado Dr. Kendi, que avaliou a extensão do meu dano cerebral e desenvolveu protocolos de tratamento. Ele conduziu testes que revelaram tanto o dano quanto o que permanecia intacto. Meu QI havia caído dos 140 para algo em torno de 110. Ainda funcional, mas não mais excepcional. Minha velocidade de processamento era aproximadamente metade do que havia sido, significando que eu pensava e reagia lentamente, precisando de tempo extra para entender informações complexas. Minha memória de trabalho estava prejudicada, tornando difícil manter múltiplas peças de informação simultaneamente ou seguir conversas longas. Mas minhas memórias de longo prazo estavam principalmente intactas, e minha personalidade e respostas emocionais pareciam preservadas. Dr. Kendi disse que eu melhoraria com terapia, mas provavelmente nunca retornaria ao meu nível cognitivo anterior, que 9 meses de coma haviam causado morte neuronal permanente que não podia ser revertida. A terapeuta ocupacional me ensinou estratégias compensatórias para meus déficits cognitivos, usando auxílios externos como notas detalhadas e gravações, já que meu cérebro não podia processar tudo em tempo real mais. Ela me mostrou como quebrar tarefas complexas em passos menores, como usar cronômetros e checklists para gerenciar o que minha função executiva prejudicada não podia mais lidar automaticamente. Esta era minha nova realidade, vivendo como alguém com lesão cerebral traumática, porque era exatamente isso que eu era. Eu havia construído uma empresa de 47 milhões de euros através de brilhantismo cognitivo e processamento mental implacável. Agora, precisava de instruções escritas para lembrar minha programação diária de terapia. A terapeuta ocupacional era gentil e profissional, mas vi pena em seus olhos quando me olhava. Vi seu reconhecimento de que minha vida anterior havia acabado, e esta versão diminuída era tudo que eu jamais seria novamente. Meu pai veio me visitar no 16º dia da minha consciência, e desta vez eu estava preparado. Fiz Natasha gravar a conversa no telefone dela sem contar a ele. Ele sentou na cadeira de visitante, usando outro terno caro, e perguntou como eu estava me sentindo com falsa alegria que fez minha pele arrepiar. Eu havia estado praticando fala com minha terapeuta e podia produzir frases semi-inteligíveis se falasse devagar e focasse na articulação. Perguntei a ele sobre a venda da empresa, sobre a tutela, sobre onde estava meu dinheiro. Sua expressão mudou sutilmente, a máscara de preocupação escorregando o suficiente para eu vislumbrar cálculo por baixo. Ele explicou que vender a Archer Dynamics havia sido necessário para garantir que a tecnologia não morresse com minha incapacitação, que os funcionários precisavam de estabilidade, que a Meridian havia oferecido termos generosos. Disse que o dinheiro estava sendo cuidadosamente gerenciado para meu benefício, que meu cuidado de longo prazo seria caro, que ele estava protegendo meus interesses como qualquer pai faria. Perguntei especificamente sobre os 47 milhões de euros, arrastando as palavras através da pergunta, mas me fazendo claro o suficiente. O maxilar do meu pai se contraiu, e ele disse que a contabilidade era complicada, que quantias significativas haviam ido para taxas legais e despesas médicas, que a tutela requeria gestão financeira cuidadosa com supervisão judicial. Suas respostas eram vagas e ensaiadas. As respostas de alguém que havia se preparado para essas perguntas. Perguntei quando a tutela acabaria agora que eu estava consciente. E ele disse que meus médicos precisavam certificar que eu havia recuperado capacidade suficiente para gerenciar meus próprios assuntos. Que atualmente, meu comprometimento cognitivo significava que eu ainda requeria um tutor, para me proteger de tomar decisões ruins. A maneira como ele disse decisões ruins enquanto me olhava, fez raiva borbulhar através da minha cognição prejudicada. Ele estava argumentando que eu estava muito lesionado cerebralmente para controlar minha própria vida e dinheiro. E ele estava usando minhas deficiências óbvias como evidência. A advogada da Natasha se chamava Simone Washington, uma advogada de direitos de deficientes, especializada em casos de abuso de tutela e com reputação de advocacia agressiva. Ela se encontrou comigo durante a 3ª semana, revisou os registros médicos e documentos legais, e sua expressão ficou progressivamente mais raivosa, conforme absorvia a situação. Ela explicou que a tutela do meu pai havia sido concedida sob circunstâncias de emergência, sem processo adversário adequado, que normalmente um tutelado proposto consegue sua própria representação legal e avaliação, mas eu havia estado em coma e, portanto, incapaz de participar. Agora que eu estava consciente, eu tinha o direito de desafiar a tutela e peticionar por sua dissolução. O fardo seria meu de provar que eu tinha capacidade suficiente para gerenciar meus assuntos.
Mas Simone disse que meus testes cognitivos mostraram que eu estava claramente competente, apesar dos meus déficits. O problema era que meu pai lutaria contra a dissolução, porque terminar a tutela significava perder controle do meu dinheiro. Simone solicitou uma contabilidade completa das finanças da tutela dos advogados do meu pai, que eles eram legalmente obrigados a fornecer. Os documentos chegaram 2 semanas depois, e a expressão da Simone ao revisá-los confirmou minhas suspeitas. A contabilidade mostrou que dos 47 milhões da venda da Archer Dynamics, aproximadamente 31 milhões, supostamente estavam sendo mantidos em contas de investimento gerenciadas para meu benefício, mas 16 milhões haviam sido gastos ou distribuídos durante os 9 meses do meu coma. Simone passou pelas despesas linha por linha, destacando itens que pareciam questionáveis ou excessivos. Havia 3 milhões pagos ao próprio meu pai como taxas de tutor, que ela disse ser desproporcionalmente selvagem aos padrões normais. Havia 2 milhões em taxas legais para a firma que havia lidado com a venda da empresa e tutela, que parecia inflado. Havia compras de propriedades listadas como ativos adquiridos para meu benefício, incluindo uma casa de 4 milhões de euros, que descobriu estar no nome do meu pai, e uma propriedade de férias em Aspen, valendo 2 milhões que meu pai havia estado postando sobre nas redes sociais. A documentação mostrava transferências regulares para contas pertencentes ao meu pai, descritas vagamente como reembolsos por despesas incorridas em meu nome, ou compensação pelo seu tempo gerenciando meus assuntos. Simone disse que essas distribuições eram claramente excessivas e provavelmente fraudulentas, que tutores deveriam ser compensados razoavelmente, mas o que meu pai havia pego equivalia a saque. Ela encontrou transferências para contas pertencentes à nova namorada do meu pai, uma mulher chamada Desiree Valdez, de quem nunca havia ouvido falar antes do meu coma, descrita na contabilidade como coordenadora de cuidados contratada, apesar de não ter credenciais médicas. Havia compras de luxo, incluindo joias, carros, viagens, todas justificadas na papelada como necessárias para manter meus ativos ou gerenciar meu cuidado. Mas, obviamente, gastos pessoais. Meu pai havia tratado meus 47 milhões como sua conta bancária pessoal, pegando o que quisesse e criando justificativas em papel depois. O item mais perturbador que Simone encontrou foi um contrato que meu pai havia assinado em meu nome com uma instalação médica chamada Pinehurst Extended Care, um lar de idosos de longo prazo para pacientes vegetativos e minimamente conscientes. O contrato assinado, 6 meses após meu coma, havia me comprometido à residência indefinida em Pinehurst, com termos de pagamento de 48 mil euros mensalmente retirados das minhas contas de tutela. Simone explicou que meu pai, aparentemente, havia estado planejando me armazenar naquela instalação permanentemente, me mantendo como um tutelado perpétuo enquanto drenava minhas contas durante décadas. A única razão de eu não estar lá agora era que eu havia inesperadamente acordado 3 meses antes da data de transferência planejada. Se eu tivesse permanecido em coma mais 12 semanas, eu teria sido movido para Pinehurst, e meu pai teria continuado seu roubo sistemático indefinidamente. Os termos do contrato incluíam cláusulas sobre meu pai, mantendo a autoridade de tutela completa, independentemente de quaisquer melhorias menores na minha condição. Linguagem que teria tornado quase impossível escapar de seu controle, mesmo se eu tivesse acordado após a transferência. Protocolei uma petição para terminar a tutela durante a 6ª semana da minha consciência, com Simone me representando e apresentando evidência médica de que eu possuía capacidade suficiente para gerenciar meus assuntos, apesar das minhas deficiências. Os advogados do meu pai responderam protocolando contra-moções, argumentando que eu permanecia severamente prejudicado e requeria proteção continuada, apresentando seus próprios especialistas médicos que enfatizaram meus déficits cognitivos e deficiências físicas. O juiz agendou uma audiência probatória para 6 semanas, o que significava que eu permaneceria sob tutela até então, meu pai retendo o controle das minhas finanças e autoridade legal. Simone me avisou que durante este período, meu pai poderia tentar transferir mais ativos ou criar obstáculos adicionais, que ele seria motivado a reforçar sua posição antes de enfrentar escrutínio judicial. Ela protocolou uma moção de emergência para congelar todas as contas de tutela e prevenir quaisquer distribuições futuras, que o juiz concedeu parcialmente, parando novas transferências grandes, mas permitindo o pagamento continuado pelas minhas despesas médicas legítimas. Minha fisioterapia progrediu lenta e frustrantemente durante este período. Dra. Park trabalhou comigo diariamente tentando restaurar alguma função ao meu lado direito paralisado, usando estimulação elétrica e exercícios de movimento repetitivo para reconstruir caminhos neurais danificados pela lesão cerebral tipo AVC. Consegui recuperar movimento mínimo na minha perna direita, suficiente para assistir com caminhar usando bengala e suporte, embora meu andar fosse permanentemente alterado, e eu nunca correria novamente. Meu braço direito permaneceu amplamente inútil, a mão congelada em sua posição de garra, apesar de meses de terapia. Eu podia usar meu lado esquerdo relativamente normalmente, o que significava que eu podia cuidar de mim mesmo com acomodações, podia digitar, lentamente, podia gerenciar atividades diárias com modificações. Dra. Park disse que eu havia atingido um platô neste nível de recuperação e não deveria esperar melhoria adicional significativa. Esta versão danificada era permanente, o melhor que eu jamais seria novamente. O comportamento da Natasha durante este período
se tornou crescentemente estranho e distante, criando ansiedade que compôs meus outros estresses. Ela visitava menos frequentemente, alegando que sua programação de trabalho era exigente, embora eu notasse que ela estava frequentemente mandando mensagens para alguém e esconderia a tela do telefone quando eu olhasse. Quando perguntei diretamente se algo estava errado entre nós, ela disse que estava apenas exausta de 9 meses de crise e precisava de espaço para processar tudo. Mas havia culpa em sua expressão, que sugeria algo mais. Comecei a suspeitar que ela havia tido um caso durante meu coma, que 9 meses da minha ausência a haviam levado aos braços de outro. E o pensamento criou um tipo diferente de devastação, além de tudo mais que eu havia perdido. Eu não podia culpá-la exatamente. Não podia esperar que ela permanecesse celibatária e fiel, enquanto seu marido jazia inconsciente e potencialmente morrendo. Mas a traição ainda cortava profundo. O investigador que Simone contratou foi um ex-contador forense do FBI chamado Leonard Wu, que se especializava em casos de fraude financeira e havia trabalhado em grandes processos de desfalque. Ele solicitou acesso completo a todas as minhas contas comerciais e pessoais de antes do acidente. Depois começou a rastrear onde o dinheiro havia ido após meu pai obter a tutela. O relatório preliminar de Leonard foi condenatório e detalhado, mostrando um padrão de roubo sistemático que começou quase imediatamente após a tutela ser concedida. Meu pai havia transferido dinheiro das minhas contas para si mesmo e seus associados, criado faturas falsas para serviços nunca prestados, comprado ativos em seu próprio nome usando meu dinheiro, e estruturado tudo para criar um rastro de papel que parecia superficialmente legítimo, enquanto na verdade constituía fraude massiva. Leonard estimou que dos 16 milhões de euros que meu pai havia gasto das contas de tutela, pelo menos 12 milhões representavam roubo sem justificativa legítima. Leonard também descobriu que meu pai havia estado planejando a tutela antes do meu acidente. Havia consultado com advogados sobre o processo e requisitos semanas antes da minha queda. Havia trocas de e-mail, onde meu pai discutiu estratégias para obter tutela sobre um filho adulto, perguntou sobre que documentação médica seria requerida e pesquisou quais juízes eram mais receptivos a petições de emergência. O timing era suspeito o suficiente para Leonard recomendar que considerássemos a possibilidade de meu acidente não ter sido acidental de forma alguma, que meu pai poderia ter deliberadamente causado minha queda para criar as circunstâncias para seu esquema de tutela. A sugestão pareceu paranoica inicialmente, mas Leonard me mostrou os padrões de evidência que haviam levantado suas suspeitas. A situação financeira do meu pai antes do meu acidente havia estado se deteriorando com dívidas significativas e um negócio falhando. Ele sabia que eu estava prestes a fechar uma rodada de financiamento importante que me faria muito rico. E ele havia estado pesquisando tutorias logo antes de eu convenientemente ter um acidente que me deixou incapacitado. Tentei lembrar da queda real, o momento em que eu supostamente havia caído escada abaixo na casa do meu pai, mas essa memória permaneceu frustrantemente em branco, apagada pela lesão cerebral traumática. Minha última memória clara era dirigir para a casa do meu pai para jantar numa noite de domingo em dezembro, entrando em sua garagem e notando que a luz da varanda estava apagada. Depois nada. Um vazio completo até acordar no hospital 9 meses depois. O médico disse que este tipo de amnésia retrógrada era comum com trauma craniano severo, que eu poderia nunca recuperar esses momentos perdidos. Mas a teoria de Leonard me fez desesperado para lembrar. Me fez pensar se meu cérebro inconsciente havia retido algum registro do que aconteceu, mesmo se eu não pudesse acessá-lo conscientemente. A terapeuta disse que hipnose ou entrevistas cognitivas poderiam potencialmente recuperar memórias fragmentadas, embora as taxas de sucesso fossem baixas e a confiabilidade de memórias recuperadas fosse controversa. A nova namorada do meu pai, Desiree Valdez, acabou sendo uma peça crítica do quebra-cabeças, quando Leonard investigou seu histórico. Ela tinha 29 anos, 14 anos mais nova que eu, e 33 anos mais nova que meu pai, sem treinamento médico, apesar de ser paga centenas de milhares como minha suposta coordenadora de cuidados. Sua profissão real, antes de conhecer meu pai, havia sido modelagem promocional e influência de redes sociais. Alguém que havia acumulado 50 mil seguidores no Instagram, postando fotos de biquíni e conteúdo de estilo de vida. Leonard descobriu que ela havia conhecido meu pai num bar de hotel 3 semanas antes do meu acidente, e eles haviam começado um relacionamento que havia progredido rapidamente. Havia recibos de cartão de crédito mostrando que meu pai havia levado Desiree a jantares caros e comprado presentes para ela nas semanas antes da minha queda, gastando dinheiro que ele não possuía realmente na época. A teoria de Leonard era que meu pai havia se tornado financeiramente desesperado, enquanto simultaneamente se tornava infatuado com uma mulher muito mais nova que esperava um estilo de vida caro, criando motivações duplas para querer acesso ao meu dinheiro. A audiência de tutela chegou durante a 12ª semana da minha consciência, e eu estava aterrorizado de que meu comprometimento cognitivo fosse usado contra mim para me manter permanentemente sob controle do meu pai. Simone me preparou extensivamente, conduzindo exames simulados e me ensinando estratégias para demonstrar minha capacidade, apesar das minhas deficiências óbvias. A audiência ocorreu numa sala de tribunal sem janelas, com iluminação fluorescente, que fazia tudo parecer duro e institucional. Juíza Eleanor Hastings
presidiu com uma expressão de ceticismo profissional, deixando claro que ela levava casos de tutela a sério e não toleraria abuso, mas também não terminaria proteções prematuramente. Meu pai sentou com seus advogados, parecendo confiante e preocupado, a performance de um pai dedicado lutando para proteger seu filho prejudicado de tomar decisões destrutivas. Simone apresentou o testemunho médico do Dr. Kendi e outros especialistas que confirmaram que eu tinha déficits cognitivos, mas retinha capacidade suficiente para gerenciar meus assuntos com sistemas de apoio apropriados. Eles explicaram que meu QI de 110 estava acima da média, apesar de ser reduzido do meu nível anterior, que minhas habilidades de memória e raciocínio eram funcionais, e que minhas deficiências físicas não afetavam minha competência mental. Os especialistas testificaram que pessoas com comprometimentos cognitivos muito mais severos gerenciavam com sucesso suas próprias vidas e finanças, que deficiência não igualava incapacidade, e que eu claramente entendia minha situação e podia tomar decisões informadas. Simone também apresentou evidência das malversações financeiras do meu pai, mostrando os gastos suspeitos e taxas conservadoras excessivas, que sugeriam que ele estava me explorando em vez de me proteger. Ela introduziu a análise forense de Leonard, documentando o padrão de roubo sistemático. Os advogados do meu pai chamaram seus próprios especialistas médicos que enfatizaram meus déficits e limitações, argumentando que eu precisava de proteção e supervisão continuadas. Eles apresentaram testes neuropsicológicos mostrando minha velocidade de processamento reduzida e comprometimento de memória de trabalho, alegaram que eu seria vulnerável à manipulação ou tomada de decisões ruins, e sugeriram que terminar a tutela prematuramente colocaria em perigo meus ativos restantes. Eles defenderam os gastos de tutela como legítimos e necessários, argumentando que gerenciar meus assuntos complexos requeria assistência profissional extensa que justificava as taxas. Eles produziram documentação, alegando que toda despesa havia sido propriamente aprovada e contabilizada, que meu pai havia agido completamente apropriadamente, e que alegações de roubo eram interpretações errôneas por pessoas que não entendiam a administração de tutela. Sua apresentação foi suave e bem ensaiada, claramente projetada para fazer meu pai parecer um pai dedicado sendo injustamente atacado. Testifiquei em meu próprio favor, falando lenta e cuidadosamente, para minimizar meu comprometimento de fala, focando em demonstrar que eu entendia minha situação e podia tomar decisões racionais. Simone me fez perguntas sobre meu negócio, minhas finanças, meu entendimento da tutela e meus planos para gerenciar meus assuntos daqui para frente. Expliquei que entendia que tinha deficiências permanentes que requeriam acomodações, mas que era capaz de dirigir minha própria vida com assistência apropriada. Descrevi os sistemas de apoio que havia colocado no lugar, incluindo conselheiros financeiros, conselho legal e coordenadores de cuidados médicos que podiam ajudar a compensar minhas limitações cognitivas. Deixei claro que entendia o valor dos meus ativos, a natureza do suposto roubo do meu pai, e minha determinação de responsabilizá-lo. O testemunho foi exaustivo, e eu lutei com busca de palavras e processamento às vezes, mas Simone disse depois que eu havia me apresentado bem e demonstrado competência clara. O advogado do meu pai me interrogou agressivamente, tentando destacar minhas limitações e me confundir com cenários hipotéticos complexos. Ele fez perguntas rápidas sobre gestão financeira e operações comerciais, tentando me fazer parecer sobrecarregado e incapaz. Ele apontou momentos onde eu lutei para encontrar palavras ou precisei de perguntas repetidas, sugerindo que essas dificuldades provavam que eu requeria tutela continuada. Ele perguntou o que me impediria de ser explorado por conselheiros inescrupulosos, implicando que eu estava muito prejudicado para reconhecer manipulação. Mantive-me calmo e respondi o melhor que pude, reconhecendo minhas limitações enquanto mantinha que eu tinha capacidade para tomar minhas próprias decisões. Quando ele sugeriu que meu pai havia agido em meus melhores interesses e eu estava sendo ingrato, olhei diretamente para o juiz e disse lentamente que roubar 12 milhões de euros não estava em meus melhores interesses, independentemente de como fosse justificado no papel. Juíza Hastings levou o assunto sob consideração e emitiu sua decisão 3 dias depois. Ela descobriu que eu havia demonstrado capacidade suficiente para gerenciar meus próprios assuntos, apesar das minhas deficiências, que a evidência apoiava terminar a tutela e que eu deveria ser restaurado ao controle sobre minha pessoa e propriedade. No entanto, ela também encontrou evidência substancial de irregularidades financeiras que requeriam investigação adicional, e ela ordenou uma contabilidade forense completa de todas as transações de tutela a ser conduzida por um especialista nomeado pelo tribunal. Ela congelou todas as contas pendentes desta contabilidade e proibiu meu pai de transferir ou ocultar quaisquer ativos. Mais significativamente, ela fez uma referência ao escritório do promotor distrital para a investigação criminal de potencial fraude de tutela e estatutos de abuso de idosos que também se aplicavam a adultos dependentes. A decisão foi uma vitória completa, e o rosto do meu pai quando o juiz anunciou sua decisão mostrou medo genuíno pela primeira vez. O contador forense nomeado pelo tribunal foi ainda mais minucioso que Leonard havia sido, e seu relatório final documentou 15,3 milhões de euros em distribuições fraudulentas e ativos apropriados indevidamente. Ele descobriu que meu pai havia sistematicamente saqueado minhas contas do momento que obteve a tutela, que virtualmente toda a despesa que ele havia alegado era fabricada ou grosseiramente inflada,
e que ele havia se engajado num esquema sofisticado para ocultar o roubo através de camadas de documentação falsa. O contador recomendou restituição completa de todos os fundos roubados mais juros, e ele forneceu documentação apoiando o processo criminal por fraude, grande roubo e abuso financeiro de idosos. O relatório detalhou como meu pai havia comprado a casa de 4 milhões de euros, usando meu dinheiro mais, a titulou em seu nome. Como ele havia levado Desirê em férias de luxo cobradas das minhas contas de tutela, como ele havia se pago 3 milhões em taxas de tutor, que deveriam ter sido talvez 50 mil. E como ele havia criado uma infraestrutura inteira de empresas falsas e consultores para justificar distribuições para si mesmo e seus associados. O escritório do promotor distrital abriu uma investigação criminal, dentro de uma semana de receber a referência do juiz e o relatório do contador forense. A promotora designada ao caso se chamava Angela Reeves, uma promotora distrital adjunta sênior que dirigia a unidade de crimes financeiros e tinha uma taxa de condenação acima de 90%. Ela revisou a evidência que Leonard e o contador do tribunal haviam compilado, me entrevistou sobre as ações do meu pai e determinou que havia prova esmagadora de conduta criminal. Ela disse que este foi um dos casos de fraude de tutela mais flagrantes que ela havia encontrado, que meu pai essencialmente me roubou enquanto eu jazia inconsciente e incapaz de me defender, e que ela pretendia processá-lo na extensão máxima possível. As acusações que ela protocolou incluíram grande roubo, desfalque, fraude e abuso financeiro de idosos com exposição total de até 20 anos na prisão, se condenado em todas as acusações. Meu pai foi preso em sua casa de 4 milhões de euros que ele havia comprado com meu dinheiro roubado. E a cena foi capturada por câmeras de notícias que haviam sido informadas sobre a prisão de alto perfil por crime de colarinho branco. O vídeo o mostrou sendo levado algemado enquanto protestava sua inocência, alegando que não havia feito nada errado e apenas havia tentado proteger seu filho. Desirê também foi presa como cúmplice, acusada de receptação e conspiração para cometer fraude, baseado nas centenas de milhares que ela havia recebido das contas de tutela. As notícias locais cobriram a história extensivamente, descrevendo-a como um caso chocante de traição parental, onde um pai havia explorado o infortúnio do seu filho em coma para roubar milhões. A reação pública foi visceral e raivosa, com redes sociais explodindo em indignação às ações do meu pai. Pessoas o chamaram de monstro, exigiram sentenças máximas e expressaram simpatia pelo que eu havia passado. O julgamento criminal começou 7 meses após meu despertar, e eu compareci todos os dias apesar da exaustão física que causava. A estratégia de defesa do meu pai foi alegar que tudo que ele havia feito havia sido administração de tutela legítima, que os gastos eram necessários e apropriados, e que ele sempre havia agido em meus melhores interesses, mesmo se a contabilidade parecia questionável. Seus advogados argumentaram que gerenciar um patrimônio complexo durante uma crise médica requeria ajuda profissional cara, que taxas de tutor eram prática padrão, e que compras como a casa eram pretendidas como investimentos que me beneficiariam eventualmente. Eles o retrataram como um pai dedicado que havia tomado decisões difíceis, sob circunstâncias impossíveis, e agora estava sendo perseguido por um filho ingrato que não entendia a lei de tutela. A defesa não podia explicar por que ativos comprados para meu benefício estavam titulados no nome do meu pai, ou porque sua namorada precisava de centenas de milhares como coordenadora de cuidados, ou porque ele havia pesquisado tutorias antes do meu acidente. Mas eles tentaram criar confusão suficiente para sugerir dúvida razoável. O caso da promotoria foi metódico e devastador, apresentando a evidência forense transação por transação e mostrando o padrão de roubo sistemático. Angela Reeves chamou testemunhas especialistas que testificaram que as taxas de tutor do meu pai eram 50 vezes a taxa padrão, que suas despesas alegadas eram transparentemente fraudulentas e que sua conduta violou todo o princípio de dever fiduciário. Ela apresentou os e-mails mostrando que meu pai havia pesquisado tutorias antes do meu acidente, estabelecendo premeditação e planejamento. Ela chamou Natasha para testificar sobre o comportamento suspeito do meu pai após minha queda, sua ansiedade para controlar meus assuntos e sua resistência ao seu envolvimento no meu cuidado. O testemunho revelou algo que eu não sabia, que Natasha havia encontrado meu pai passando pelos papéis do meu escritório em casa 2 dias após meu acidente, antes de qualquer tutela ter sido concedida, e ele havia alegado estar procurando documentos de seguro, mas na verdade estava fotografando meus arquivos comerciais e registros financeiros. O momento mais dramático veio quando Angela apresentou evidência sobre a queda em si, chamando especialistas em reconstrução de acidentes que haviam analisado a cena na casa do meu pai. Eles testificaram que a evidência física era inconsistente com uma simples queda escada abaixo, que o padrão dos meus ferimentos sugeria que eu havia sido empurrado ou golpeado em vez de cair acidentalmente, e que havia indicações de que a cena havia sido encenada depois. Um especialista em biomecânica explicou que a força requerida para causar meu ferimento específico na cabeça requereria uma queda de mais alto que a escadaria do meu pai, ou impacto com algo mais duro que os degraus carpetados, sugerindo trauma adicional que não foi explicado pela história oficial. O testemunho foi circunstancial e não podia provar definitivamente que meu pai havia me atacado, mas lançou dúvida séria na narrativa do acidente e sugeriu que algo mais sinistro havia ocorrido. Meu próprio testemunho foi difícil e emocional.
falando sobre acordar após 9 meses para descobrir que tudo havia sido roubado, descrevendo a traição de aprender que meu pai havia sistematicamente saqueado minhas contas enquanto eu estava inconsciente e indefeso. Expliquei como havia construído a Archer Dynamics do nada através de anos de trabalho, como a empresa havia sido a conquista da minha vida, e como perdê-la enquanto estava em coma se sentiu como ter minha identidade apagada. Descrevi descobrir que meu pai havia vendido minha empresa, gasto meu dinheiro e planejado me armazenar num lar de idosos indefinidamente, enquanto drenava as contas restantes por décadas. O júri ouviu com expressões de horror e simpatia. Vários membros visivelmente emocionais conforme descrevi o que havia sido feito comigo. Meu pai olhou fixo para a mesa e não quis encontrar meus olhos enquanto testifiquei. Sua máscara de pai preocupado finalmente abandonada. O júri deliberou por 9 horas através de um dia e meio antes de retornar vereditos culpados em todas as acusações. Meu pai foi condenado de grande roubo, desfalque, conspiração para cometer fraude e abuso financeiro de idosos com sentenciamento agendado para 6 semanas depois. Seus advogados imediatamente anunciaram planos de apelar, mas Angela disse que a evidência era esmagadora e a condenação se sustentaria. Meu pai foi remetido à custódia imediatamente, fiança sendo revogada dada sua condenação e risco de fuga. Conforme deputados o levaram embora algemado, ele finalmente me olhou diretamente, e sua expressão não era remorso ou vergonha, mas raiva e direito. A fúria de alguém que acreditava que merecia meu dinheiro e estava sendo injustamente punido por pegar o que deveria ter sido seu. Aquele olhar confirmou tudo que eu havia suspeitado sobre seus motivos e caráter. Desiree foi condenada num julgamento separado de receptação e conspiração, sentenciada a 3 anos na prisão por seu papel em ajudar meu pai a roubar e ocultar os fundos. Ela havia cooperado parcialmente com promotores em troca de uma sentença mais leve, fornecendo testemunho sobre os gastos do meu pai e suas declarações sobre pretender me manter tutelado indefinidamente. Sua cooperação não havia sido suficiente para evitar tempo de prisão, mas havia reduzido significativamente sua exposição. A casa que meu pai havia comprado com meu dinheiro foi apreendida como produto de crime e vendida com fundos retornados a mim como restituição. Seus outros ativos, incluindo a propriedade de Aspen e itens de luxo, foram similarmente liquidados para começar a repagar o que ele havia roubado. A audiência de sentenciamento do meu pai ocorreu numa manhã fria em fevereiro, 14 meses após meu despertar. A promotoria recomendou a sentença máxima de 20 anos, dada a severidade e sofisticação da fraude, o status de vítima vulnerável de alguém que havia estado em coma, e a ausência completa de remorso. A defesa implorou por clemência baseada na idade do meu pai e falta de histórico criminal anterior, argumentando que uma sentença longa seria equivalente a uma sentença de vida para um homem nos seus 60. Angela argumentou que meu pai havia roubado 15,3 milhões de euros do seu filho inconsciente e havia planejado continuar esse roubo indefinidamente, que ele havia vendido minha empresa e apagado o trabalho da minha vida, e que suas ações representavam uma traição tão profunda que punição máxima era apropriada. Ela notou que ele não havia mostrado remorso genuíno, nunca havia se desculpado, e havia lutado contra a responsabilidade em cada estágio. Juíza Hastings entregou a sentença com raiva e desgosto óbvios, declarando que ela havia presidido sobre muitos crimes financeiros, mas raramente encontrou exploração tão calculada de uma vítima indefesa por alguém que lhe devia proteção e lealdade absolutas. Ela disse que meu pai havia pervertido o sistema de tutela que foi projetado para proteger pessoas vulneráveis, usando-o, em vez disso, como uma ferramenta para roubo sistemático. Ela notou que ele havia planejado o esquema antes do meu acidente e possivelmente havia causado aquele acidente deliberadamente, embora a evidência naquele ponto não fosse conclusiva o suficiente para acusações criminais. Ela o sentenciou a 18 anos na prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional, antes de servir 85%, significando que ele estaria nos seus 70 e poucos, antes de qualquer chance de libertação. A sala do tribunal estava silenciosa, conforme ela entregou a sentença. E o rosto do meu pai mostrou choque e incredulidade de que ele estava realmente sendo responsabilizado. O processo de restituição civil levou mais 6 meses para completar com o tribunal, ordenando meu pai a repagar 15,3 milhões de euros mais juros e taxas legais. Seus ativos foram liquidados, incluindo a casa, a propriedade de Aspen, suas contas de investimento e todo o item que ele havia comprado com dinheiro roubado. A recuperação total foi aproximadamente 8,7 milhões de euros, significando que ele já havia gasto ou escondido o resto além da recuperação. Eu nunca recuperaria o valor total que ele havia roubado, mas a restituição parcial combinada com o que permanecia. Dos 47 milhões originais, me deu capital suficiente para reconstruir minha vida. Mais importante, a condenação criminal e sentença de prisão forneceram justiça emocional que dinheiro não podia comprar. A satisfação de vê-lo responsabilizado pelo que havia feito. Archer Dynamics permaneceu sob propriedade da Meridian Ventures, e eu não tinha recurso legal para reclamar à empresa, já que a venda havia sido tecnicamente válida, mesmo se obtida através de fraude. Mas protocolei uma ação civil contra meu pai pelo valor perdido do que a empresa teria valido se eu tivesse retido o controle, argumentando que sua venda fraudulenta me custou centenas de milhões em valor futuro potencial.
A ação ainda estava pendente, e meus advogados disseram que poderia levar anos para resolver, mas o princípio importava mais que o dinheiro neste ponto. Queria toda a consequência possível extraída do meu pai pelo que ele havia feito. Meu casamento com Natasha terminou 6 meses após a condenação do meu pai, finalizado quietamente sem drama ou amargura. Ela admitiu que havia tido um caso durante meu coma com um dos meus médicos, que 9 meses de incerteza e luto a haviam levado aos braços de outro homem, e que não podia continuar nosso casamento carregando aquela culpa. Não conseguia encontrar em mim odiá-la por isso, entendendo que meu coma havia roubado a vida dela também, que ela havia precisado de conforto e conexão enquanto enfrentava a possível perda do seu marido. Nos separamos como amigos, se não como cônjuges, e ela permaneceu envolvida no meu cuidado médico contínuo como defensora, apesar de não ser mais minha esposa. O divórcio se sentiu como outra perda numa série de perdas, mas também como limpar espaço para o que viria a seguir. Iniciei uma nova empresa 18 meses após acordar. Esta focava em desenvolver tecnologia para prevenir abuso de tutela e exploração financeira de indivíduos incapacitados. O sistema que projetei usou verificação blockchain e supervisão multipartes para garantir que decisões financeiras importantes, envolvendo pessoas protegidas, requeriam consenso de monitores independentes em vez de controle unilateral por tutores. Várias organizações de direitos de deficientes fizeram parceria comigo para desenvolver e promover a tecnologia, vendo-a como uma maneira de prevenir outros de experimentar o que eu havia resistido. O trabalho me deu propósito novamente e usou as habilidades técnicas que ainda possuía, apesar do meu comprometimento cognitivo. Eu nunca reconstruiria a Archer Dynamics, mas podia criar algo significativo dos destroços do que havia sido feito comigo. Meu pai morreu na prisão 4 anos em sua sentença de 18 anos, sofrendo um ataque cardíaco aos 68 anos. Recebi notificação do Departamento de Correções e não senti nada, nem luto, nem satisfação. Apenas vazio, onde sentimentos familiares deveriam ter existido. Não compareci ao seu funeral e não respondi a cartas de seus parentes pedindo perdão ou reconciliação. Ele destruiu qualquer relacionamento que tínhamos tido quando me empurrou escada abaixo, ou segurou minha cabeça contra o chão, ou o que quer que ele realmente tivesse feito para causar minha queda e meu coma. E depois, ele havia passado 9 meses, sistematicamente, apagando minha vida, enquanto eu jazia indefeso. Sua morte não mudou nada sobre o que ele havia feito ou o que havia tomado de mim. Algumas traições eram fundamentais demais para perdoar mesmo na morte. Testifiquei perante a legislatura estadual 5 anos após meu despertar, defendendo reforma de tutela e supervisão mais estrita de fiduciários que controlavam as vidas e ativos de outras pessoas. As leis que ajudei a rascunhar requeriam um monitoramento independente obrigatório, taxas de tutor limitadas, contabilidade transparente e caminhos mais fáceis para tutelados desafiarem restrições. Minha história se tornou a peça central da campanha de defesa, o conto cautelar que convenceu legisladores a agir. As reformas passaram com apoio bipartidário e foram nomeadas Lei de Proteção David Archer, garantindo que minha experiência preveniria a exploração similar de pessoas vulneráveis no futuro. Ficar na rotunda do Capitólio enquanto o governador assinava a legislação se sentiu como reclamar algo. Não vitória exatamente, mas propósito extraído de catástrofe. 10 anos após acordar daquele coma, construí uma vida ao redor das minhas limitações em vez de lutar contra elas constantemente. Ando com bengala e não posso usar minha mão direita, e falo mais devagar que uma vez fazia. Mas encontrei maneiras de contribuir e criar apesar dessas restrições. Minha empresa de tecnologia emprega 60 pessoas e gera receita significativa, enquanto serve uma missão social importante. Tenho relacionamentos e interesses e uma vida que importa mesmo que não se pareça nada com o que havia planejado antes da escada do meu pai. Às vezes, ainda sonho com aqueles momentos perdidos. Meu cérebro tentando preencher o vazio com memórias inventadas que podem ser verdade ou podem ser fabricação. Nos sonhos, vejo o rosto do meu pai acima de mim com uma expressão de determinação fria. Sinto mãos me empurrando para trás. Ouço minha própria cabeça batendo em algo duro. Se os sonhos são memória recuperada ou narrativa construída, não importa mais. Sei o que ele fez e o que ele tomou. E passei uma década tomando de volta tudo que pude e destruindo o que não pude reclamar. Meu pai pensou que podia roubar minha vida enquanto eu estava inconsciente. Em vez disso, ele está morto na prisão. Seu nome sinônimo de abuso de tutela, enquanto ainda estou aqui reconstruindo. Isso é justiça suficiente. Se você gostou disso, definitivamente vai querer ver os próximos também. Então se inscreva agora e me deixe saber sua opinião nos comentários.